E agora estamos, depois do Zé Baixinho, cá estamos nós de regresso para lhe trazer o Info7 nesta manhã de sábado. Espero que esteja a ter um bom fim de semana e nos acompanhe até às 13. Agora, Célia Cortino vai nos trazer no Info7 um dos acontecimentos mais marcantes desta semana. Ora, vamos lá então, Célia. Esta semana, como não podia deixar de ser, falo-vos de um senhor que nos deixou na passada quarta-feira à noite, Steve Jobs, que não resistiu mais à doença contra a qual lutou durante vários anos, um cancro no pâncreas. Saiu de cena há menos de 2 meses, com uma missiva curta e direta. Sempre disse que se chegasse o dia em que não conseguisse cumprir com as minhas funções e expectativas como presidente executivo da Apple, seria o primeiro a informar-vos. Infelizmente, esse dia chegou. Dele também ficou uma frase célebre que nos deveria tocar a todos e passo a citar: estamos cá para deixar uma marca no universo. Homem visionário, criativo, irascível, místico, carismático, um dos maiores inovadores, se não o maior da era digital. Morreu aos 56 anos e deixou a sua marca na vida de milhões de pessoas. A sua morte aconteceu no dia a seguir à estreia do seu sucessor, Tim Cook, no palco dos lançamentos da Apple, que Jobs tornou míticos. Uma espécie de última homenagem ao homem que revolucionou não apenas uma indústria, mas a forma como as pessoas comunicam e se relacionam no século XXI. Fundou a Apple com 21 anos, em sociedade com o amigo Steve Wozniak, à qual Jobs abandonaria em 1986. O que poderia ser para muitos um fim de linha, revelou-se para Jobs um novo começo. Fundou a Next e seguiram-se 10 anos de um outro caminho à margem da Apple, onde conheceria momentos de extraordinária oportunidade, como foi o da compra dos estúdios da Pixar, a George Lucas, ainda antes de sucessos como o Toy Story. Em 1996, num volte-face digno dos filmes, a Apple compra a Next e Jobs está de regresso à sua criação original. Mais velho, mais experiente e igual em tudo o resto, Jobs inicia à frente da Apple uma nova e genial etapa em que seriam criados alguns dos objetos e plataformas que moldam o mundo de hoje. iTunes em 2003, iPhone em 2007, App Store em 2008 e iPad em 2010. A Apple é o filho de Steve Jobs, é o resultado da sua curiosidade e imaginação sem limites. Ele próprio o símbolo máximo de uma geração de inovadores nascidos nos anos 50 e que lançaram e inspiraram a revolução digital em curso, a própria globalização, que por estes dias revela o seu lado mais negro e terrível nos mercados financeiros completamente desmaterializados. Jobs deixa uma empresa que vende mais 275 milhões de iPods, 100 milhões de iPhones e 25 milhões de iPads em todo o mundo. Deixa mais do que isso, uma visão e um exemplo de que é mesmo possível mudarmos o mundo. A morte de Steve Jobs acho que turva, sim, uma parte ínfima do mundo que temos, mas como todos os ícones, tem um valor simbólico inegável. A influência das suas ideias, das suas invenções e criações está em todos os concorrentes da Apple. Acho, sinceramente, que todos eles, sejam a Microsoft, a Samsung, a HTC, a Sony e tantos outros, lhe deviam prestar a homenagem que lhe devem. Sobre Jobs, o Sr. Apple, sem ele, sem a sua visão para além do dito tradicional, muito do que conhecemos do meio em questão talvez não fosse mesmo, provavelmente não existisse. Por mim, simplesmente agradeço-lhe, na esperança de que o código genético que ele colocou na Apple consiga sobreviver ao seu desaparecimento. Concluído o tema desta semana, ficam algumas efemérides relacionadas com este dia. A 8 de outubro de 1922, nasce Christian Barnard, cirurgião sul-africano responsável pelo primeiro transplante de coração humano em 1967. Em 1958, é implantado o primeiro pacemaker. Em 1963, nasce João Baião, apresentador e ator português. Em 1985, nasce Bruno Mars, cantor e compositor norte-americano. Em 1992, morre o antigo chanceler alemão Willy Brandt, aos 78 anos, resistente do regime nazi e Prémio Nobel da Paz em 1971. E em 2004, neste dia, o Prémio Nobel da Paz é atribuído pela primeira vez a uma mulher africana, a ecologista queniana Wangari Maathai. Leva tempo até percebermos, por exemplo, que existe uma paz que não é a paz das coisas, mas sim uma harmonia interior que resulta de um comportamento correto. E que é esse o género de paz que nos interessa, que não nos basta aquela paz que é feita somente de ausência de vento ou de guerra. Por isso,
Mahatma Gandhi dizia: não existe um caminho para a paz é o caminho. Concluído o Info7 desta semana, daqui a pouco volto com o Backplay. Fiquem na companhia do Paulo Silva com o Mix Sábado. O Info7 fica por aqui, mas daqui a pouco o Backplay com a Célia Cursino. Agora vamos continuar, porque vamos ao consultório astrológico.